Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, meu amigo, onde você estiver me assistindo, é um imenso prazer estar aqui com você, facilitando os seus estudos, a compreensão dos temas mais complexos do direito penal. O objetivo desse curso, pessoal, eu estou colocando algumas aulas na internet, no YouTube, para que vocês possam assistir, para que vocês possam ajudar a divulgar o meu trabalho. Eu estou montando um site, fazendo um curso completo de processo penal. O meu objetivo, a priori, não é explorar concurso público, mas obviamente que acaba envolvendo os principais temas de processo penal. E se você tiver interesse, dê uma passada lá no nosso site para verificar qual a consistência do conteúdo, a abordagem. Eu já de antemão informo a vocês que o grande objetivo é discutir grandes temas de processo penal. Não é se ater muito àquela questão do concurso, da questão discursiva, da questão objetiva, da letra de lei, não. O objetivo primordial é enfrentar, dentro de um aspecto filosófico, doutrinário, jurisprudencial, os principais temas que envolvem essa matéria tão interessante que é o processo penal brasileiro. Então, olha só, pessoal, eu escolhi um teminha aqui bem interessante para a gente discutir, que é justamente essa mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com relação ao cumprimento antecipado da pena. Então a gente sabe que até 2009, o Supremo Tribunal Federal tinha um entendimento e a partir de 2009 esse entendimento ele foi modificado. Ele foi modificado, depois novamente houve dois julgamentos no âmbito da Corte, onde permaneceu a modificação desse entendimento. Só que antes da gente entrar propriamente dito nesse julgamento, eu fiz um esqueminha aqui para vocês, que a gente vai poder analisar com calma esse esquema. Desculpem aqui, pessoal, o espaço, eu tenho pouco espaço aqui, mas a gente vai sempre, eu vou movimentar para um lado e para o outro, para que vocês possam copiar e para que a gente, juntinho, a gente vai entendendo esses assuntos aqui. Primeiro ponto que eu queria observar com vocês, pessoal, é falar um pouco do princípio da presunção de inocência ou o princípio da não culpabilidade. A primeira coisa que deve ficar clara é que a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 57, previu expressamente o princípio da presunção de inocência ou o princípio da não culpabilidade. Pessoal, de antemão, eu faço logo preliminarmente uma advertência aqui para vocês que a Constituição Federal ela não fala em presunção de inocência. Ela não fala em presunção de inocência. Vamos recapitular o conteúdo do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Diz assim, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, em nenhum momento no artigo a gente enxerga a palavra inocência. Então, existe essa discussão terminológica. O Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência no país, ora tem utilizado o princípio da presunção de inocência, ora tem utilizado o princípio da não culpabilidade. O certo é que a doutrina diz que isso é uma discussão acadêmica e que não tem muita importância a gente se ater a isso. Então, presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade é que a gente adota como sinônimo. Algumas provas, aqui eu tenho visto algumas provas, que colocam, se encampam mais essa tese do princípio da não culpabilidade. Tá bom? Mas não é nosso objetivo aqui explorar a prova, o objetivo aqui é explorar esse assunto tão importante, que é o princípio da não culpabilidade e esse julgamento antecipado, esse cumprimento antecipado da pena. Então, olha só, pessoal, uma coisa importante também é a gente distinguir as duas espécies de prisões. Eu vou me ater a essas aqui agora, tá? Essas duas espécies de prisões que vigoram no processo penal brasileiro. Nós temos, basicamente, duas prisões que vigoram no processo penal brasileiro, que é a prisão pena, a prisão decorrente de sentença penal condenatória e a prisão processual. Vamos fazer uma diferenciação rapidinho, senão a gente não entende o que eu vou explicar aqui. A prisão pena é aquela que é cabível só depois que ocorre o trânsito em julgado da acusação, daquele determinado processo. Então a gente sabe que o processo ele tem um conteúdo dialético, a gente tem uma parte que acusa, que é o Ministério Público, e uma parte que se defende, que é a defesa, seja ela assistida, pessoal,
pela Defensoria Pública ou por um advogado particular, e a gente sabe que ao longo desse processo, que é dialético, por que dialético? Porque comporta o contraditório e ampla defesa, essa ação penal ela vai caminhando e o juiz, debruçado nesse processo, ele pode condenar ou absolver o acusado. Lembrando que dessa condenação cabe recurso para o tribunal local. E desse acórdão do tribunal local, cabe os recursos extraordinários. Leia-se o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o STF. Esse é, a grosso modo, claro que lá quando a gente for estudar jurisdição e competência, a gente vai analisar todo esse aspecto da jurisdição, da competência, existem vários desdobramentos, mas aqui eu quero me ater a esse exemplo bem simplório. Então, como eu falei aqui para vocês. Então, olha só, gente. Depois que ocorre o trânsito em julgado, o que vai acontecer? Os autos, eles vão ter o juízo da onde tramitou aquele processo, vai ter que expedir o mandado de prisão e a guia de recolhimento daquele que foi condenado. E encaminhe os autos para a vara de execução penal. Essa prisão, ela está decorrendo de quê? De uma prisão decorrente de uma sentença penal condenatória irrecorrível. É o exemplo clássico. Então, aquele determinado cidadão descumpriu uma lei penal, vamos imaginar que seja um crime de roubo. Tá? Ele descumpriu aquela lei penal e aí ele foi condenado a, por exemplo, 7 anos de reclusão. E ele vem recorrendo, responde liberdade. Por que ele responde liberdade nesse exemplo? Ele está respondendo liberdade porque ainda não há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que foi imputada a ele, que no exemplo que eu coloquei para vocês, foi 7 anos. Então ele vai recorrendo, recorre para o tribunal, a Defensoria recorre para o Superior Tribunal de Justiça, recorre para o Supremo Tribunal Federal e lá transita em julgado. Aí qual é a lógica que a gente, certa categoria jurídica, o operador do direito começa a raciocinar? Então, como não ocorreu o trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória, então ele tem que responder solto. Se houver os requisitos da prisão preventiva, aí sim ele responde preso. Lembrando, pessoal, que eu falei aqui da prisão decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível. Só que a gente sabe que existe uma prisão decorrente de alguns requisitos que aparecem, que surgem dentro do processo. Também a gente vai ver tudo isso, essa prisão processual. A grosso modo, essa prisão ela decorre como garantia da ordem pública, como garantia da instrução processual penal, garantia da aplicação da lei penal e da ordem econômica também. Isso a gente vai analisar com calma quando estudar a prisão. Então essa prisão processual ela acontece quando? Quando não há uma sentença penal condenatória irrecorrível. Desculpem. Então o Ministério Público, que é o titular da ação penal, ele verifica naquele determinado caso concreto que surgiu um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. E aí ele faz o requerimento de prisão preventiva. Por exemplo, num determinado crime, ele pode fazer esse requerimento de prisão preventiva, entendendo que o acusado está ameaçando testemunhas, ele está atrapalhando a investigação, ele está atrapalhando a instrução processual penal. Então, como ele está atrapalhando essa instrução, nasce nesse momento um dos requisitos da prisão preventiva. Tá ok? Então, por isso que ele responde o processo preso nesse determinado momento, porque aí surgiu um dos requisitos da prisão preventiva. Diferente, como eu falei, da prisão decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível, porque aquela pena que foi aplicada pelo juízo, o juízo que o condenou a 7 anos, no caso do exemplo do crime de roubo, essa pena ela foi mantida, seja pelo Tribunal de Justiça, seja pelo Superior Tribunal de Justiça, seja pelo Supremo Tribunal Federal. Então, como o trânsito é julgado, eu preciso cumprir essa pena. Então, o juízo de origem ele emite uma guia de recolhimento, expede mandado de prisão, prende o acusado, que já está condenado, e encaminha para a vara de execução penal. Tá ok, pessoal? Então, a gente vai estudar o seguinte tema agora. Princípio da presunção de inocência, ou princípio da não culpabilidade, tá ok? Que está previsto lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, a compatibilidade dele, se há compatibilidade ou não, com o cumprimento provisório da pena, o cumprimento antecipado da pena. Vamos lá? Então, olha só. Vamos começar por aqui, gente. Fica desse lado.
Nós temos, como eu falei para vocês, o princípio da presunção de inocência ou o princípio da não culpabilidade, previsto lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Nesse artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, o que reza lá esse artigo? Que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória recorrível. Agora, olha só, gente. Vem para cá. Vamos raciocinar. Então, imaginemos, num exemplo hipotético, que o acusado A é denunciado por um crime de latrocínio consumado cuja vítima morreu. A pena pode ir até 30 anos. Então, o que vai acontecer? Ele é denunciado, a denúncia é recebida, ele apresenta a resposta à acusação e o processo segue sua marcha natural. Tá ok? Acontece a audiência de instrução e julgamento, todas as testemunhas são ouvidas, não há requerimento de diligências ou coisas parecidas, e após os memoriais que são apresentados por escritos, porque nesse exemplo hipotético que eu estou dando, o juízo, ele permitiu a possibilidade de que fossem apresentados memoriais escritos, ele é condenado a 15 anos de reclusão. E no nosso exemplo, ele foi preso, ele foi decretada uma prisão preventiva para ele logo após a denúncia, exemplo, pessoal, exemplo. E durante, lá pela audiência de instrução e julgamento, na audiência de instrução e julgamento, como não havia, no nosso exemplo também, a presença dos requisitos da prisão preventiva, porque ele não ameaçou testemunha, ele demonstrou que o crime que ele cometeu naquele momento não ofendeu a ordem pública, mas ele está tentando se regenerar, e também, além de ele alegar isso, que ele é uma pessoa de boa índole, ele está colocando nos autos uma negativa de autoria. Então, poxa, como é que eu vou responder preso se lá na frente eu não for o autor? Se eu não for considerado o autor desse crime, como é que fica a presunção de inocência? Então, diante desse argumento, o juízo acaba revogando a prisão preventiva dele. Então, o fato é que ele está respondendo esse exemplo hipotético que eu falei para vocês, que ele foi denunciado pelo crime de latrocínio, ele está respondendo solto, tá ok? E aí o que acontece? Ele é condenado a 15 anos de reclusão. Quando ele é condenado a 15 anos de reclusão, que já caberia um cumprimento da pena, porque a gente sabe que, a gente vai ver isso depois também, pessoal, existem alguns requisitos para o cabimento de uma prisão preventiva. Eu tenho que ter pelo menos um crime punido, com pena de reclusão, cuja pena seja maior do que 4 anos. A gente vai ver lá no artigo 303 do Código de Processo Penal, mas não é isso que eu quero me ater agora. Então, voltando ao exemplo, ele foi condenado a 15 anos de reclusão, respondendo solto, e a Defensoria Pública interpõe um recurso de apelação. O Ministério Público apresenta as contras-razões, nesse nosso exemplo, e o tribunal local, pessoal, mantém a decisão em 15 anos de reclusão. Tá ok? Olha só, gente, aqui que vai residir o nosso enfrentamento, o cerne da nossa discussão. Até antes de 2009, tá ok? Até antes de 2009, pessoal, o Supremo Tribunal Federal dizia o seguinte: a partir do momento que a sentença penal condenatória ela foi confirmada pelo Tribunal de Justiça local, já poderia o quê? Ocorrer o cumprimento da pena. O cumprimento antecipado da pena. Por que o Supremo Tribunal Federal tinha esse entendimento antes de 2009? Porque ele dizia o seguinte, que o recurso especial, pessoal, e o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. Ou seja, o que ele quer dizer? A partir do momento que a Defensoria Pública continua recorrendo, seja para o STJ, alegando uma violação de lei federal, seja para o Supremo Tribunal Federal, alegando violação direta da Constituição Federal, esses recursos eles não têm efeito suspensivo, ou seja, eles não suspendem a decisão lá de baixo. É como se fosse, pessoal, a decisão ela produz os seus efeitos a partir da confirmação pelo tribunal, e o recurso especial e o recurso extraordinário, eles não têm o condão de suspender a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, que foi confirmada pelo tribunal local. Então, considerando
que o recurso especial e o recurso extraordinário não têm efeito suspensivo, qual era o entendimento da Corte? Que a prisão já poderia ser cumprida. A prisão já poderia passar a ser cumprida por aquele determinado réu que já teve uma sentença penal condenatória proferida pelo juiz de primeiro grau e confirmada pelo tribunal. Então, antes de 2009, funcionava assim. Tudo bem? Tudo ok? Entenderam aí? E ele dizia o seguinte ainda mais. O artigo 637 do Código de Processo Penal, ele é claro em dizer que o recurso especial e o recurso extraordinário não têm esse efeito suspensivo. Então, o que fazia nesse caso? A Defensoria Pública, por exemplo, recorria, nesse exemplo hipotético que eu dei, ele foi condenado a 15 anos de reclusão no crime de latrocínio, recorria para o STJ, recorria para o STF, mas já começava o cumprimento provisório da pena dele, porque esses recursos não têm efeito suspensivo. Já se iniciava esse cumprimento provisório sem prejuízo do julgamento do recurso especial e extraordinário. Esse era o entendimento do STF. O que aconteceu? Em 2009, o STF, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus número 84/0878 de Minas Gerais, cujo ministro relator, o ministro Eros Grau, voltou a enfrentar esse tema. E aí o que aconteceu? Em 2009, houve uma mudança de entendimento do STF. Tá ok? Aqui, pessoal, houve uma mudança de entendimento. O que o STF passou a entender agora? O STF passou a entender que se a sentença penal condenatória ela ainda não transitou em julgado, então iniciar um cumprimento provisório da pena antes do trânsito em julgado feriria o quê? O princípio da não culpabilidade. O princípio da presunção de inocência ou o princípio da não culpabilidade. Olha só a construção do argumento que foi feito no Supremo Tribunal Federal. A Lei de Execução Penal, a Lei 7.210/84, em seus artigos 105, 147 e 164, eles prevalecem, pessoal, sobre o artigo 637 do Código de Processo Penal. Ou seja, esses artigos aqui, eles se sobrepõem materialmente ao artigo 637. Ele dizia o seguinte: então, não há como se compatibilizar o princípio da presunção de inocência com o cumprimento antecipado da pena. Se não há como se compatibilizar, eu necessito esperar o trânsito em julgado daquela sentença penal condenatória para que se inicie o cumprimento de pena. Então, em 2009, o Supremo Tribunal Federal mudou esse entendimento. Tá ok? E olha só, pessoal, ele dizia o seguinte ainda também, que se houver o cumprimento antecipado da pena, como está sendo construído aqui, isso restringe o direito de defesa. Então esse argumento foi trazido também. Porque se o acusado tem um direito à ampla defesa, ao contraditório, e aí começou a se firmar o seguinte raciocínio: e no Superior Tribunal de Justiça houver mudança naquela determinada decisão que foi proferida pelo juiz local? E se no Supremo Tribunal Federal houver uma mudança? Não haverá um prejuízo à ampla defesa ou contraditório? Então, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento, dizendo que haveria uma restrição do direito de defesa. Então, a partir de 2009, esse cumprimento antecipado provisório da pena não era imediato. Se a parte vencida, se o réu continuasse recorrendo, seja para o STJ, seja para o STF, deveria-se aguardar o trânsito em julgado da acusação para que fosse cumprida a pena. Se não ocorresse o trânsito em julgado da acusação, não poderia ocorrer o cumprimento antecipado da pena. Pessoal, pena, prisão, pena. Mas, obviamente, se aqui ficasse demonstrado o intuito protelatório do réu, o intuito meramente protelatório do acusado que está recorrendo por recorrer, o STJ ou o STF já poderia iniciar, ele já dizia para o juiz de origem, iniciar o cumprimento antecipado da pena. Porque estava ficando demonstrado naquele processo que
que o intuito era meramente protelatório. Mas isso, pessoal, era a exceção. A regra era, não comece imediatamente. A exceção é, presente determinados requisitos, eu inicio uma prisão cautelar, uma espécie de prisão cautelar, até que ocorra o trânsito em julgado. Mas ele respondia solto, tá ok? Aí o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Olha só. Em 2011, é publicada a Lei 12.403/2011, tá? Que dá uma nova redação ao artigo 283 do Código de Processo Penal. Desculpe. Ao artigo 283 do Código de Processo Penal. O que diz esse artigo 283? Diz o seguinte: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada e julgado, ou no curso da investigação do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então, olha só, o artigo 283 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.403 de 2011, ele diz o seguinte, que a prisão ela só ocorre depois de sentença condenatória transitada e julgada. Então nós temos uma lei que foi confeccionada pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, ingressou no ordenamento jurídico, o artigo 283 com essa nova redação, que diz prisão só depois de sentença transitada e julgada. Sentença condenatória transitada e julgada. Então, o artigo 283 do Código de Processo Penal veio, de uma certa forma, confirmar o entendimento do Supremo Tribunal Federal em 2009. E aí, voltando a repetir, a prisão é exceção, como eu coloquei para vocês. A prisão ela é exceção. A prisão ela só pode ocorrer depois do trânsito em julgado do Código de Processo, do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pessoal, olha só, no íntere desse processo aí vem o CPC, o Código de Processo Civil. E a gente sabe que o Código de Processo Civil ele projetou efeitos no Código de Processo Penal. E lá no artigo 6º do Código de Processo Civil veio à tona o princípio da cooperação. Então as partes elas têm que cooperar para a efetividade do processo. Entendeu? E aí o que acontece? Nesse caso específico, se ficasse demonstrado, por muito mais razão, o intuito meramente protelatório do acusado de recorrer por recorrer para não vir a cumprir uma pena, ele estaria ofendendo também o artigo 6º do CPC, que projetou efeitos no Código de Processo Penal. Tá? E aí o que aconteceu aqui, pessoal? Nesse caso específico, como ele não estava cooperando, já se iniciava a prisão, mesmo ele interpondo recurso especial e recurso extraordinário, mesmo assim já poderia se iniciar a prisão, porque ele estava agindo de forma contrária à cooperação prevista até no Código de Processo Civil. Tá? Por exemplo, vários embargos de declaração com uma atitude meramente protelatória, só para fazer não transitar em julgado a sentença penal condenatória. Tá? Até porque o artigo 283 diz que ele só passa a cumprir uma pena quando a sentença ela é irrecorrível, ou seja, quando transita em julgado. Aí o que aconteceu, pessoal? Em 2016, nós temos o julgamento do habeas corpus 126.292, São Paulo. Aqui, pessoal, nesse habeas corpus, enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, ele modifica o entendimento novamente. Modifica o entendimento para esse mesmo entendimento que ocorria aqui antes de 2009. Antes de 2009. Então, o relator agora, o ministro Teori Zavascki, desculpa, o ministro Teori Zavascki, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que há um aparente choque. Há um aparente choque entre o princípio da presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência com esse princípio aqui da efetividade da função jurisdicional penal. E aí ele vai resgatar que, a partir do momento que a sentença penal condenatória ela é confirmada pelo Tribunal de Justiça local, o recurso especial e o recurso extraordinário eles não possuem efeito suspensivo. Ele resgata esse entendimento antes de 2009, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
até antes de 2009 era consolidada que caberia o cumprimento provisório da pena, e ele traz vários outros argumentos, como por exemplo, que é necessário também efetivar-se a jurisdição penal. Então aquele que cometeu um crime, ele violou um direito fundamental, ele violou a segurança pública, ele violou uma série de princípios que também estão no artigo 5º da Constituição Federal. E aí, como eu faço para compatibilizar? Há um aparente choque entre o princípio da presunção de não culpabilidade com o princípio da efetividade da função jurisdicional penal. E aí ele privilegia esse princípio aqui. E a Corte, por 7-4, no início de 2016, muda o entendimento de 2009 e passa a admitir o cumprimento provisório da pena como forma de efetivar a jurisdição penal. Então, há essa mudança aqui, pelo HC 126.292 de São Paulo. Aí o que acontece, pessoal? Só que não para por aqui. Novamente a Corte enfrenta, lembrando, só fazendo um adendo aqui, que aqui a gente vai entender aqui uma espécie de controle difuso. Por que controle difuso? Porque eu estou diante de um caso concreto, estou diante do habeas corpus, onde está se discutindo um caso concreto. Tá? E o tribunal volta a enfrentar a matéria novamente depois, aqui já diante de um controle concentrado de constitucionalidade, porque vai discutir a lei em tese. Olha só, pessoal, tanto o Partido Nacional Ecológico, o PEN, quanto o Conselho Federal da OAB, eles ingressaram com uma ação declaratória de constitucionalidade, para dizer que o artigo 283 do Código de Processo Penal, ele é presumivelmente constitucional. Presume-se constitucional. E ele quer que o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, esses dois aqui, Partido Ecológico Nacional e o Conselho Federal da OAB, eles querem que o Supremo Tribunal Federal declare o artigo 283 constitucional. E o que diz o artigo 283? Diz que só cabe prisão depois de sentença penal condenatória e recorrível. Então, mesmo depois desse julgamento de 2016 aqui, há um enfrentamento via concentrada de constitucionalidade, via controle de constitucionalidade, na ação declaratória número 43/44, cujo relator ministro Marco Aurélio, e ele foi vencido nessa ação declaratória de constitucionalidade, que pretende o quê? Dizer que o artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional. Olha o que eles querem dizer, pessoal. Eles querem dizer o seguinte: por que eles entraram com essa ação declaratória? Lembrando que tanto um partido político quanto o Conselho Federal da OAB possuem pertinência temática para propor uma ação direta de constitucionalidade, uma ADC, ação direta de constitucionalidade não, uma ação declaratória de constitucionalidade, conforme o artigo 103 da Constituição Federal. Então aqui passa a se discutir, retoma-se a discussão, eles querem ver declarado constitucional o artigo 283. Por que eles fazem isso? Eles querem dizer o seguinte, que a prisão decorrente de sentença penal condenatória, ela só pode se iniciar a partir do trânsito em julgado, porque o artigo 283 assim diz. Então ele quer que o Supremo Tribunal Federal declare constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal. E aí o que vai acontecer, pessoal? O ministro Edson Fachin, que foi um voto condutor dessa mudança aqui, dessa mudança de julgamento, ele traz uma série de fundamentos em seu voto. Então lá nesse voto, ele traz o princípio da proteção deficiente, que é justamente aqui também, é necessário que se efetive a função jurisdicional penal, que não pode ter uma proteção deficiente de direitos fundamentais, então é necessário que se cumpra logo a pena provisoriamente. Ele traz o argumento que o recurso especial e o recurso extraordinário não possuem efeito suspensivo, E agora, pessoal, por muito mais razão, porque o Código de Processo Civil, que já está produzindo efeito, ele se aplica subsidiariamente ao Código de Processo Penal, e já está produzindo efeito, já está vigorando o Código de Processo Civil, lá no artigo 995 do CPC e o artigo 1029, parágrafo 5º, é expresso em dizer que o recurso especial e o recurso extraordinário não possuem efeito suspensivo. Então o que acontece?
há uma interpretação conforme a Constituição. O artigo 283 do Código de Processo Penal teve uma interpretação conforme a Constituição, dizendo que, em regra, não há como se exigir o trânsito em julgado para o cumprimento da pena, quando há pendência de julgamento de um recurso especial e um recurso extraordinário. Até mesmo porque, o que entende o voto desse ministro Edson Fachin também? Se pensar de maneira contrária, é admitir embargos declaratórios com efeito meramente protelatório. Então, aquele determinado acusado, o réu, vencido, assistido por um bom advogado, ele começa a interpor vários embargos de declaração, objetivando que não ocorra o trânsito em julgado da acusação. E aí o que acontece? Ele traz argumentos que o princípio da presunção de inocência, deve ser uniforme a todos os cidadãos. A todos os cidadãos. Por quê? Feria até a isonomia, porque aquele que está assistido por bons advogados vão recorrendo, e outros cidadãos que não estão assistidos por bons advogados não teriam essa chance também de não vir a cumprir a pena. Então, pessoal, essa decisão, essa ação declaratória de constitucionalidade número 4344, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Ele deu uma interpretação conforme a Constituição do artigo 283, dizendo que esse artigo ele não se incompatibiliza com o princípio da presunção de inocência. Tá ok? E o que ele diz aqui? Ele vai dizer que, em regra, que impõe como regra, tá? O artigo 283, ele diz que impõe como regra o trânsito em julgado. Mas, em determinado momento, isso não impede que aquela decisão possa ser cumprida provisoriamente num caso concreto. Então, olha só, gente. Então, recapitulando aqui. Então, nesse julgamento da ação declaratória de constitucionalidade 4344, foi mantido o entendimento no habeas corpus 126.292 de São Paulo, e aí o artigo 283 foi dada uma interpretação conforme a Constituição. Que interpretação? O artigo 283, ele não se incompatibiliza com o cumprimento provisório da pena, principalmente pelo fato de que o recurso especial e o recurso extraordinário não possuem efeito suspensivo. Então, havendo a confirmação pelo Tribunal de Justiça Local, já se inicia o cumprimento provisório da pena. O acusado que tem que demonstrar por A mais B, ele que tem que conseguir um efeito suspensivo, seja no STJ, seja no STF. Tá bom? Então, pessoal, esse daqui é mais uma aula, uma demonstração. Enfrentamos aqui um tema muito importante, muito interessante, que é o cumprimento provisório da pena e o princípio da não culpabilidade. Divulguem o meu canal, eu agradeço àqueles que assistiram e curtam o canal, os temas vão ser explorados nesse sentido. Sempre a intenção é discutir, enfrentar essas decisões que são abordadas pelo Supremo Tribunal Federal e outros temas ligados ao processo penal. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo encontro.